Olá, meus amigos, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estava aqui agora estudando essa palavra. Na realidade, vamos estudar agora, né? Ver o que Deus fala com a gente hoje aqui através dessa mensagem. É o seguinte, está em 1 Coríntios, capítulo 10. Eu vou ler ele todo aqui. Tem algumas coisas muito interessantes que a gente pode entender aqui. Ele diz assim, a partir do capítulo 1. Capítulo 10, a partir do versículo 1. Além disso, irmãos, deixa eu baixar essa música. Além disso, irmãos, eu não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual. E beberam todos da mesma bebida espiritual. Porque eles bebiam da rocha espiritual que os seguiam. E a rocha era Cristo. Mas a maioria deles, Deus não se agradou, pois ficaram estendidos no deserto. Ora, essas coisas foram exemplos para nós, a fim de não cobiçarmos coisas más, como eles cobiçaram. É interessante essa primeira parte aqui, porque é o seguinte, ele está dizendo o seguinte, ó. Todo mundo participou do mesmo ambiente, todo mundo estava com as mesmas pessoas, se alimentaram espiritualmente da mesma fonte. A nuvem, ele diz aqui que era Cristo, a rocha era Cristo, tudo era Cristo, o fundamento era Cristo. Porém, de alguns Deus não se agradou. Por quê? Cobiçaram coisas más. Cara, isso me leva assim a entender o seguinte, que nós estamos no mesmo lugar, estamos buscando o mesmo Deus, né? Mas a busca do nosso coração vai fazer a diferença. O que é que está dentro do nosso coração? Porque no meio, isso também traz um conforto, porque às vezes a gente vê algumas pessoas caindo, a gente não tem que se alegrar com isso, né? Mas vai acontecer, porque muitas das vezes a gente está no mesmo local, na mesma igreja, na mesma célula, mas uns estão com a mentalidade um pouco distorcida, o foco não está sendo Cristo. Certamente as pessoas aqui que caíram esqueceram algumas coisas ali, alguns ensinamentos, né, da parte de Deus. Vou prosseguir aqui. Ora, essas coisas foram exemplos, então eles serviram como exemplo, a fim de não cobiçarmos coisas más, como eles cobiçaram. Nem sejais idólatras, como foram alguns deles, conforme está escrito. O povo assentavam-se para comer e beber, e levantavam-se para se divertir. Nem cometamos fornicação, a gente sabe, né, o que é fornicação, é o sexo sem estar casado, como alguns deles cometeram e caíram em um dia 23 mil. Vê o que aconteceu aqui. Nem sejais idólatras, como foram alguns deles, conforme está escrito. O povo assentavam-se para comer e beber, e se levantava para se divertir. Aí, ó, ele bota essa palavra aqui, se divertir. E depois de se divertir, vem o versículo 8, ele disse, nem cometemos fornicação, como alguns deles cometeram, e caíram em um dia 23 mil pessoas, caíram em fornicação. Aí a gente volta o versículo, se levantaram para se divertir, e o versículo abaixo, 8, cometeram fornicação. Provavelmente tem uma lógica nisso daí.
Então eles foram idólatras, né? Conforme está escrito, o povo assentava-se para comer e beber e se levantava para se divertir. Essa bebida provavelmente poderia ser vinho aí, bebida forte, né? Nem murmureis, como também alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo destruidor. Ora, todas essas coisas lhe aconteceram como exemplo, ele diz novamente, e elas estão escritas para a nossa admoestação, sobre que a fim dos séculos está chegando. Aquele, pois, que pensa estar de pé, essa daqui é a lapada, cuide para não cair. Versículo 12. Aquele, pois, que pensa. Quem pensa não tem certeza. Então essa pessoa acha. Então eu penso que, né, ele não está dizendo aqui, aquele que tem certeza. Então aquele que pensa, ele está generalizando. Às vezes a gente acha que está em pé. Mas a gente tem que ter humildade, né? Entender que a gente precisa estar num processo de santificação. A gente não consegue ser santo, até porque a gente não estaria aqui. Mas é um processo de santificação, certo? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum aos homens. Essa aqui é a King James. Aqui é a versão King James que eu estou lendo no computador, que é mais fácil para mim de olhar aqui, enfim, a câmera. Mas tem outra parte aqui que diz o seguinte, ó, não sobreveio, essa daqui é a Almeida revisada e atualizada. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Então ele está dizendo aqui o seguinte, toda tentação ela é humana. Então a gente sabe, não existe tentação que o ser humano não já conheça. Você já notou que você só é tentado por aquilo que você possivelmente já caiu algum dia? Você já pensou nisso? Eu vou trazer uma reflexão aqui, é o seguinte, droga para mim não me tenta, porque eu não fui viciado em droga. Maconha, cocaína, eu nunca tive contato com cocaína, com pedra, né, com crack, nada disso, então isso não me tenta. Porém, eu já bebi bastante, bebida alcoólica, né? E se eu não cuidar nisso, pode ser que eu volte para lá, porque isso me tenta, né? Eu já experimentei isso. E no meu período lá do mundo, né? Quando isso era coisa normal para mim, isso me traz uma tentação se eu não estiver cuidando. Então eu tenho problema com bebida nesse aspecto. Então, quando ele chega e diz aqui assim, ó, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Então, cara, não é algo sobrenatural que vai nos tentar, e sim aquilo que a gente já ou caiu ou tem aquela queda. Mas geralmente a tentação é aquilo que a gente sabe, não é, que mexe com a gente. E antes disso, então ele quer dizer o seguinte aqui, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel para não permitir que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que não possais suportar. Então vou ler de novo esse 13 aqui para a gente finalizar nele. Não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum aos homens, aqui está dizendo, Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentado acima do que sois capazes, mas também com a tentação fará um caminho para escapar. Então Deus, ele permite a tentação, mas lhe dá o caminho para escapar, para que sejais capazes de suportá-la. Eu costumo dizer o seguinte, a tentação, a gente entende, existem os gatilhos, né? Existem os gatilhos e a gente precisa identificar esses gatilhos para não cair nela. Então é o seguinte, eu não quero fazer
sexo antes do casamento. Então eu vou evitar estar em local com a minha namorada que proporcione ainda mais esse desejo. Então eu tenho um problema com bebida. Então eu vou... Qual é o gatilho da bebida? Eu ir para algum lugar que serve isso. Então se eu vou para um lugar que serve isso, isso é o gatilho. Então eu preciso cortar esse gatilho para que eu consiga... Isso aqui é o livramento da parte de Deus. Ele permite a tentação, mas ele dá o caminho para escapar. O caminho para escapar é eu cortar esse gatilho. Porque... E outra, a tentação ele diz aqui que é humana. Então se ela é humana, tá aí. Se é humana, não tem nada que não seja, que eu não conheça. Então a partir desse momento eu consigo escapar da tentação. A gente precisa entender o seguinte, toda tentação, ela vem para que a gente se fortaleça ainda mais, né? E a gente não precisa cair nela, a gente é falho, fraco e errante. Só que antes dessa parte aqui, ó, do versículo 13, ele diz assim: aquele que depois pensa que está de pé, cuide para que não caia. Então, e depois ele diz: não vos tem sobrevindo tentação que não for humana. Então, ó, tu tá aqui em pé hoje, mas presta atenção que a tentação vai vir. Mas ele diz também, ó, mas toda tentação ela é humana. Então, tem como tu escapar. Beleza? Então se tem como tu escapar, é só tu cortar os gatilhos que faz com que tu vá para aquele tipo de problema. Então, meus irmãos, aqui, Coríntios capítulo 10, versículo do 1 até o 13. Essa parte é muito importante e interessante para a gente. Porque que a gente deixe de ser aquele crente que, eu caio, mas depois eu me levanto. Tudo bem, Deus ele perdoa. Não é? Então ele sempre vai estar de braços abertos para lhe perdoar, mas até para o nosso emocional, a parte psicológica, não é bom que a gente fique caindo. A gente tem que se sustentar em Cristo, entender que toda tentação ele dá um caminho para que a gente consiga escapar, mas para isso a gente precisa estar em oração, estar lendo. É engraçado que quando a gente começa um determinado negócio ou estudar, não sei, eu falo negócio porque eu sou empreendedor. A gente pega um livro, tá aqui atrás vários livros, a gente pega um livro e quer ler esse livro para entender, né, sobre um determinado negócio, sobre uma determinada coisa. E a coisa mais importante que a gente tem é a parte espiritual, porque nós não somos daqui, estamos aqui por um determinado tempo. Nós não somos daqui, né? O mundo não é nosso. A gente vai se encontrar lá na glória. Mas a gente não quer ler o processo, né? E o livro que faz com que a gente vá viver com o nosso Deus que está lá no céu, que Ele deixou tudo escrito. Então quando a gente fraqueja nesse sentido, aí é onde começa a vir as tentações. Só que como a gente está fraco, a gente não está se alimentando da forma correta para não cair nessa tentação, porque a tentação vai vir, isso não é uma opção, não existe isso. Então você vai vir a tentação. Jesus foi tentado, mas com a tentação também vem, Deus diz aqui, ó, mas também com a tentação fará um caminho para escapar. Então vem o caminho, vem a tentação e vem o caminho. Agora, se você estiver fraco, você vai ser tentado, porque é muito bom e gostoso na maioria das vezes. Mas é uma forma momentânea de ser gostoso, depois não é. A gente fica ferrado. Então, entendam isso. A gente precisa estar se alimentando da parte espiritual todos os dias, da mesma forma como a gente alimenta o nosso corpo. Porque quando a tentação vir, a gente lê uma parte de algum tipo de versículo e entendeu. E entendeu que a gente tem a capacidade de suportar aquilo dali. E pode entender, pode buscar. Estou sendo tentado, do mesmo lado da tentação tem a parte que vai fazer você escapar dela.
Muitas das vezes é um amigo, um irmão, um companheiro de célula, a sua esposa, sua namorada, não sei, o pai ou a mãe, enfim, pessoas que estão com o mesmo propósito que você. E é bom que a gente ande junto dessas pessoas para que a gente consiga suportar, né, essa caminhada aí. Deus abençoe a todos. Até a próxima.